Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 13 de abril do ano 2021 e hoje nós estamos no primeiro dia do mês de Iyar, que é considerado o mês da cura, e por isso nós vamos aí intensificar, as nossas preces para cura, pronto atendimento, pronto restabelecimento daqueles que estão aí na lista, dos Bnei Noach, bem como diz a prece do nosso Rabino Adin, para todas as criaturas do mundo, que Deus criou com benevolência todas as coisas e criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E dessa forma, o mês de Iyar tem uma das características, segundo os nossos sábios, que é o mês da cura. Então é um mês propício para que nós possamos intensificar as nossas preces em favor de cura, de pronto restabelecimento, pronto atendimento. Então vamos intensificar as nossas preces nesse sentido aí. Hoje nós estamos também a 207 dias do ano 5781 e pelos ensinamentos do nosso Rebbe, hoje nós vamos completar então o grupo de 17 ensinamentos referente à verdade. Então hoje nós vamos ter o nosso último ensinamento desse grupo sobre verdade, ok? Bendizemos a Hashem, exaltamos o seu santo nome, porque somente através dele e somente nele é que de fato nós podemos ter esperança, confiança de que o amanhã ele será bem melhor do que o dia de hoje, porque o dia de hoje ele é melhor do que o dia de ontem. E nós vamos ver aí alguma coisa referente às nossas duas parashiot, Tazria e Metzorah, o que nos fala os nossos sábios com referência a essa questão. Exatamente, nós estamos dentro de duas parashiot, duas porções, que nos fala de uma doença que ela começa no âmbito espiritual e ela se reflete no corpo físico da pessoa. Hoje em dia nós não temos a famosa doença de Tzaraat, e na realidade não existe nenhuma tradução propriamente dita sobre a palavra Tzaraat. Numa tradução muito pobre, alguns traduzem como lepra, ou a pessoa leprosa, e na realidade não o é, porque além do mais a lepra ela existe nos dias atuais, e a Tzaraat ela não existe. Assim, quando findou a destruição que aconteceu, a destruição do Beit HaMikdash em Jerusalém, automaticamente também essa doença ela também não está em evidência. E não tem nenhuma doença existente que possa ser comparado a Tzaraat. Quando nós falamos sobre a questão de sarna, é para dar uma visão do que seria Tzaraat, mas também Tzaraat não é sarna e nem algo semelhante. Mas, por um outro lado, nós estamos vendo aí que os nossos sábios eles trazem realmente que há consequências lógicas através de uma rebeldia desse tamanho. Como diz Salomão em Provérbios, em que há 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª coisa ele abomina, é uma verdadeira abominação, que é realmente uma pessoa que age de forma a colocar uma pessoa contra a outra pessoa. Isso daí está ligado diretamente ao Lashon Hará, a língua maldita, que faz fofoca, maledicência, animosidade, e isso são coisas que realmente diante dos olhos de Hashem é abominação, é pior do que idolatria. Então, dentro desse sentido aí, obviamente, os sábios falam sobre consequências naturais,
é aquela mesma questão, se você planta laranja, você não espera colher abacaxi. Então, se você planta laranja, você vai colher laranja e assim sucessivamente. Então, se a pessoa ela planta aquilo que é abominável aos olhos de Hashem, ele vai colher as consequências de uma punição, não nos moldes da Tsaraat, mas realmente há consequências drásticas para aqueles que amam, né, alimentar a língua maldita, a língua de víbora, a língua fofoqueira e por aí afora vai. Então, por isso, uma das coisas que nós precisamos realmente combater no nosso meio Bnei Noach, no nosso meio não judaico, é que nós trazemos uma certa bagagem negativa da nossa vida lá atrás, do nosso estilo de vida não judaico, né, que não tem lá muita regra, ética e por aí afora vai. E uma das coisas que é muito fomentada no meio não judaico é exatamente a questão da fofoca, né? É fofoca no trabalho, é fofoca na escola, é fofoca com o vizinho, é fofoca entre os familiares, né? Então é algo que precisa ser combatido nos nossos dias para que realmente nós possamos aí sermos participantes da era messiânica, né? Dos dias de Mashiach, para podermos estar realmente na redenção, ok? Vamos primeiramente, né, como o mês de Ar é um mês propício à cura, então vamos fazer a nossa prece do nosso Rabino Adin Even Israel Steinsaltz, para que o Eterno, na sua infinita misericórdia, ele traga cura, pronto atendimento e pronto restabelecimento aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com diversos tipos, né? Não existe só a tal de pandemia, a doença aí, né, do bichinho aí. Existem várias outras doenças aí que estão assolando a humanidade, né? Então, todo aquele que está enfermo, que o Eterno, na sua infinita graça e misericórdia, conceda a cada enfermo o pronto restabelecimento, a pronta cura, o pronto atendimento à sua petição. Também que o Eterno dê àqueles que estão em estado grave, seja em consequência dessa pandemia ou de outros tipos de enfermidade, que estão em situação séria, grave, que o Eterno traga debaixo da sua destra de bondade, de misericórdia, porque Ele é o Pai das misericórdias, e venha trazer a cura para as pessoas e um restabelecimento sem sequelas, trazendo vigor e saúde. Trazendo também, né, dentro dessa questão, aqueles que estão nos diversos grupos Bnei Noach, entre eles o grupo de Salmos, onde tem ali a lista, né, daqueles que fazem pedidos específicos de preces por enfermidades, bem como também, como diz a prece do nosso Rabino Adin, aqueles que estão enfermos nos 4 ventos do nosso mundo, norte, sul, leste e oeste, que a sua infinita misericórdia venha realmente trazer essa graça. E que realmente o Eterno permita com que os tratamentos adequados possam fluir de uma forma espontânea através de médicos, pesquisadores, cientistas, especialistas no campo da medicina, obviamente, de forma que venha fluir naturalmente, de uma forma espontânea, o compromisso com a vida, trazendo realmente cada dia mais os tratamentos iniciais, preventivos, precoces, etc. e tal, para que as pessoas elas tenham a sua imunidade e possam aí viver a sua vida normal, no sentido vida secular, para que tenha bem-estar, que tenha realmente a saúde e vigor para conduzir a sua vida e dessa forma ter as bênçãos de Hashem. E no âmbito espiritual, sem sombra de dúvidas, que cada pessoa, cada vida venha cada vez mais buscar a Hashem, que é o único dom da vida, onde nós encontramos a fonte da vida. Sem Deus
ninguém é nada, sem Deus ninguém faz nada, sem Deus ninguém vai a lugar algum. Então por isso que esses momentos difíceis as pessoas possam ser despertadas para buscar diretamente a Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu e nem morreu, que não é homem nem filho do homem. Ele é o grande eu sou, ele é En Sof, ele é o infinito, o único Deus e o único Salvador. Ok? Baruch Hashem. Vamos então, né? Estamos aí com a Cibele, a Donária, a Malu, quem mais está aí? Deixa eu ver se tem a Nadir, também está aí, né? Então, Baruch Hashem. Então vamos para a nossa prece, a prece para esses dias de pandemia mundial. Ok? Conectados com Hashem, na confiança realmente da proteção, da cura, para que seja restabelecido o vigor, a saúde e o fôlego de vida. Então a prece assim nos diz: e há de suceder que ainda antes que me chamem, eu os atenderei, e enquanto ainda estiverem a falar, eu já os terei escutado. Criador do universo, Pai da misericórdia, promotor da justiça, em tua piedade salva teus filhos e todos os habitantes do mundo que criaste com atributo da benevolência. Livra-os de inimigo invisível, resgata-os da morte e protege-os do pavor. Envia a tua luz confortadora para iluminar o coração aflito dos órfãos, dos pais e das mães, dos homens e das mulheres que padecem a dor da perda de entes queridos. Concede plena recuperação aos doentes e aos infectados, aos que lutam para sobreviver ligados a respiradores e aos que se angustiam no isolamento. E dá força, ânimo e esperança ao teu povo, à tua terra e ao teu mundo. Soberano do universo, inspira discernimento em todas as nações, para que as pessoas removam de seus corações, nesses dias difíceis, o ódio que porventura nutram umas pelas outras. Insufla a luz da tua sabedoria no coração das que sucumbiram ante falsidades. Clareia a mente dos ingênuos que se deixam levar por falsas informações, e faz com que um espírito de caridade e justiça impere em teu mundo. Ajuda todos os seres humanos a construir e plantar, a prestar assistência aos que estão assolados pelo sofrimento e curar as feridas do mundo. Provê completa recuperação aos enfermos da casa de Israel em qualquer parte do mundo onde estejam, assim como também todos os seres humanos da face da terra. Ó Pai misericordioso, tu que mantens com fidelidade teu pacto com a humanidade, é chegada a hora de enviar aos teus filhos boas novas de salvação e redenção, e proporcionar-lhes paz e bênção, luz e alegria. Amém. Shalom, Selma Lima, Shalom, Juraci, Baruch Hashem. Que essa prece, né, não somente chegue aos ouvidos de Hashem, mas principalmente que mova a sua destra para trazer estas bênçãos ao nosso povo, às nações, aos Bnei Israel, aos filhos de Israel, aos Bnei Noach, aos filhos de Noach, né, aos filhos de Noé, nos quadrantes da terra. Amém? Baruch Hashem. Vamos aproveitar o mês de Iyar. Hoje é o primeiro dia do mês de Iyar e que nos traz aí, sem sombra de dúvidas, é um mês propício para as curas, né? Então vamos elevar as nossas preces pedindo a Hashem as curas para os diversos tipos de enfermidades que estão aí presentes nos quatro cantos, ok? Então hoje nós estamos no número 207 dos ensinamentos do Rebbe, que hoje nós fechamos então
a respeito do grupo sobre verdade. Então hoje nós vamos completar os 17 ensinamentos sobre verdade. E aqui assim o Rebbe nos diz: o ensinamento especial do Baal Shem Tov. Qual é o ensinamento especial ou essencial do Baal Shem Tov? Assim diz Baal Shem Tov: seja simples, seja sincero e espalhe essa simplicidade por tudo o que fizer. A simplicidade é um receptáculo para a unidade simples de Deus. Nós tivemos aqui esses dias atrás o Rebbe dizendo: a prece suprema é a prece da criança pequena, porque ela é feita exatamente com simplicidade. E por isso o Rebbe, o nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele diz assim: quando nós despertamos pela manhã e fazemos o nosso Modé Ani, agradecendo a Hashem por devolver-nos o fôlego de vida, então os sábios e o nosso Rebbe diz: nesse exato momento nós nascemos de novo. Nesse sentido ele diz: somos considerados como recém-nascidos. Então o conselho do Rebbe diz assim: portanto, conserve com você a criança pequena. Isso significa: seja simples, seja sincero, espalhe essa simplicidade por tudo o que fizer. Simplicidade e sinceridade são a base para que nós possamos diariamente encontrarmos a unidade simples de Deus. Então, quando o Rebbe ele nos diz sobre a questão da prece suprema, que é a prece de uma criança pequena, ele traz uma observação, dizendo: depois de tantos anos de estudo da Torá, de estudo da Kabbalah e as profundidades desses ensinamentos, ele diz que chegou à seguinte conclusão: a prece suprema é a prece de uma criança pequena. Essa prece feita de forma simples, sincera, ela é mais importante para Deus do que qualquer erudito. E nesse sentido, fechando o nosso grupo sobre verdade, o Rebbe está trazendo à memória o ensinamento do Baal Shem Tov, dizendo: seja simples e seja sincero, e espalhe essa simplicidade por tudo que fizer. Tudo que você fizer, faça com simplicidade e sinceridade. O que significa fazer simples e sincero? Tudo que você fizer, você simplesmente esteja sempre conectado com Deus, sempre naquela visão: com Deus eu posso tudo, sem Deus não sou nada. É reconhecer que nos mínimos ou pequenos detalhes ou atitudes que nós tomamos na nossa vida, Deus está presente. E você fazendo com simplicidade e sincero, ou seja, com total confiança em Deus, que é o provedor de todas as coisas, e espalhar exatamente essa simplicidade como uma criança, que você confia que Deus é o seu Pai das misericórdias, é o seu Pai celestial. Ele está contigo aonde você for, aonde você estiver. Que você, ao falar com Ele, você fala do fundo da tua alma, do fundo do teu coração. Você fale com simplicidade, como um filho se dirige ao Pai. E a sua prece, ela terá muito poder, terá muita eficiência e moverá a destra do soberano, do Todo-Poderoso, para a tua petição.
Então, por isso, né, a simplicidade é um receptáculo para a unidade simples de Deus, certo? Não existe cálculo complicado ou algo semelhante. Simplicidade é o que Deus pede de cada um de nós. Baruch Hashem. Vamos à contagem do Homer hoje. Ao pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos aí, né, no 15º dia. Então vamos fazer a contagem? Conte. Hoje são 15 dias que perfazem 2 semanas e um dia do Homer. Hoje nós estamos, espera aí. Não, hoje nós estamos no 16º dia do Homer, né? Então corrigindo aí, ok? Vamos corrigir aí. Hoje é o 16º dia do Homer, ok? Então vamos contar o Homer. Hoje são 16 dias que perfazem 2 semanas e 2 dias do Homer. Hoje nós estamos em Gevurah de Tiferet, ou seja, nós estamos na disciplina na compaixão. Então os ensinamentos que nós temos para hoje se referem da seguinte forma: para que a compaixão seja eficaz e saudável, necessita ser disciplinada e dirigida. É preciso descrição. Tanto a quem você expressa compaixão, como na quantidade da própria compaixão. Pode-se reconhecer quando a compaixão deve ser mostrada e quando deve ser refreada ou limitada. A disciplina na compaixão é saber que ser verdadeiramente compassivo às vezes requer que se refreie a compaixão. Porque compaixão não é uma expressão daquele que concede, mas uma resposta às necessidades de quem recebe. Ou seja, compaixão é a pessoa que está necessitando de compaixão, não você. Você precisa levar compaixão às pessoas. E dessa forma, sem sombra de dúvidas, havendo essa disciplina na compaixão, né, aproveitando o momento certo, o momento adequado para poder exercer a compaixão, ela será para a pessoa que recebe, será para ela como algo muito agradável, será um grande refrigério e vai tirá-la, vai ajudar a tirá-la, né, da angústia, do sofrimento, da aflição, e ela renova suas forças para seguir a sua jornada. Então, dentro desse sentido, as perguntas a seguir são exatamente para aguçar em nós o amadurecimento da nossa personalidade, do nosso caráter e da nossa vida espiritual. Ou seja, a contagem do Homer, ela está ligada diretamente ao nosso relacionamento social com as pessoas e o nosso relacionamento com Deus, né? Então, por isso, a contagem do Homer, ela vem refinar a nossa personalidade, o nosso caráter, amadurecer também a nossa vida espiritual. Então vamos às perguntas e você reflita sobre essas perguntas aí, ok? Sou mais compassivo com estranhos que com as pessoas próximas? Caso eu seja mais compassivo com estranhos do que as pessoas próximas a mim, então a pergunta é: por quê? Eu sou mais compassivo com os estranhos do que com aqueles que estão à minha volta? A compaixão vem da culpa? Minha compaixão pelos outros compromete minhas próprias necessidades? Estou ajudando os outros e deixando de ajudar a mim mesmo? Talvez o caso seja exatamente o contrário. Minha compaixão por minha família e os que me rodeiam superam as necessidades dos outros? Minha compaixão é impulsiva e descuidada? Consigo avaliar a medida da compaixão necessária para uma determinada situação?
Está de acordo com as necessidades de quem recebe? Será que estou magoando o outro com minha compaixão? Minha compaixão esmaga as pessoas? Ela é respeitosa? Costumo dar a mais ou a menos? As outras pessoas aproveitam-se de minha natureza compassiva? Quando vejo uma pessoa necessitada, expresso compaixão impetuosamente por sentir-me culpado ou com pena, sem qualquer discrição? Cometo o crime da compaixão ajudando alguém com algo prejudicial, por exemplo, dando-lhe dinheiro para comprar alguma substância prejudicial? Faço tudo o que está ao meu alcance para determinar as necessidades da pessoa e ajudá-la da melhor maneira possível? Exercício para o dia. Expresse sua compaixão de maneira evidente e construtiva, dirigindo-a às necessidades específicas de alguém. Ou seja, a disciplina na compaixão. Então veja bem, por que é necessário disciplina na compaixão? Com essas várias perguntas que nós temos aqui, à medida que você vai analisando item por item, causa por causa, né? Ou caso por caso, você vai perceber, se você usar a compaixão sem disciplina, você vai usar de forma desenfreada. Então você, na realidade, não estará ajudando as pessoas, você poderá estar sufocando as pessoas. Às vezes você poderá até ajudar com que elas sejam destruídas. Por exemplo, no caso aqui, cometa o crime da compaixão ajudando alguém com algo prejudicial, por exemplo, dando a ela dinheiro para comprar substâncias proibidas. É aquela mesma questão, né? Por exemplo, certos tipos de pessoas, não todas, obviamente, né? Mas certos tipos de pessoas que no farol, você conforme para ali diante do sinal do farol, você vê lá, né, uma pessoa chegando, pedindo ali uma moedinha, etc e tal, por exemplo. O que acontece? Você vai dar aquela moeda, você sabe que ela vai comprar uma substância proibida. Então você está usando de compaixão sem disciplina, você vai entregar. Se você vai entregar a moeda porque você quer evitar problemas, né? Às vezes a pessoa pode riscar o seu carro, ou então para a pessoa parar de encher a paciência, alguma coisa semelhante assim, você não está nem com disciplina e nem com compaixão. Você está cometendo um crime dentro do âmbito espiritual. E de uma certa forma, numa extensão, né, você vai estar cometendo, numa extensão, você também estará sendo cúmplice de um crime, porque ele vai pegar aquela sua moeda, vai juntar com outras, e você vai contribuir com que ele vá a um determinado lugar e vai comprar drogas, substâncias ilícitas, certo? E você não pode gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Nesse sentido, o que significa aquilo que é pão? Aquilo que é saudável, que é sustentável, tanto do âmbito físico, material, como do âmbito espiritual. É o pão. Por isso que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, também é comparada ao pão. É o pão do céu, é o maná do céu, que Deus nos deu, a sua Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, você não pode gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, aquilo que é útil, aproveitável, aquilo que edifica, aquilo que constrói. Então, por isso, a nossa compaixão ela precisa ter disciplina. O mesmo caso de uma das perguntas aqui, né? A minha compaixão ela é impulsiva e descuidada? Então, de repente, você vê uma pessoa que está necessitando de compaixão e você vai de forma impulsiva, descuidada, e você acaba trazendo àquela pessoa, entre aspas, né, uma certa ajuda,
você acaba trazendo essa ajuda para essa pessoa, sem a disciplina na compaixão, você vai acabar assim, fazendo com que aquela pessoa se sinta humilhada. Ela venha a sentir vergonha de estar sendo ajudada, porque você foi impulsivo, você foi descuidado na sua forma de agir. E os nossos sábios falam, por exemplo, que uma das melhores formas de nós praticarmos realmente compaixão com as pessoas, por exemplo, né, é você sabendo que pessoa X ou família X está precisando de uma cesta básica, por exemplo. Então você pega o nome da pessoa, você às vezes conhece aquela pessoa, você nem precisa perguntar o nome dela. Assim como também você pega o endereço, o nome da rua em que ela mora, o número da casa, e você vai lá no mercado ou no supermercado, você compra uma cesta básica e você manda entregar no endereço tal, número tal, em nome da pessoa tal, e pronto. Então é uma forma de você exercer compaixão, né? Disciplina na compaixão. Você exercer compaixão de forma disciplinada, não sufocando ninguém e não trazendo também o sentido da pessoa se sentir de alguma forma envergonhada ou humilhada. Então, o cuidado que nós temos que ter aqui na contagem do Homer de hoje é disciplina na compaixão, né? Devemos e precisamos termos compaixão, mas nós não podemos esquecer que precisa de disciplina, né? Cuidado, né? A pessoa que precisa de compaixão, ela precisa receber a nossa compaixão de uma forma edificante, que venha elevá-la à presença de Deus e à presença das outras pessoas. Ou seja, a palavrinha, né, chave aí, que ela tenha dignidade e ela não seja destituída da sua dignidade. Vamos dar um exemplo extremista aí, ok? O que acontece com o povão lá da Venezuela? O que está acontecendo com o povão que é da classe média, média para baixo, por enquanto, lá na Argentina? Já tem vídeos rodando aí, né? As pessoas lá na Argentina cercando o caminhão de lixo para revolver o lixo e tirar de dentro do caminhão de lixo alguma coisa para comer, porque estão passando fome por causa de um sistema socialista comunista que quer escravizar o povo. Depois que eles subjugam, humilham, faz com que a pessoa perca a sua dignidade, aí elas escravizam, os poderosos escravizam as pessoas. Aí então eles vêm com as migalhas de pão e as pessoas se tornam escravas dela. Elas perderam a dignidade. E esse tipo de ação não há compaixão, mesmo que eles digam que estão agindo com compaixão, né? Como certos governadores por aí no nosso país, que têm esmagado a classe trabalhadora, a classe pobre, né? E agora está aí distribuindo cestas básicas, mas não deixa de chamar, né, a imprensa escrita, falada, televisionada, para mostrar ele levando compaixão às pessoas, porque ele está entregando cesta básica. Ele não está usando compaixão, e muito menos a disciplina na sua compaixão, mesmo que ele diga que seja compaixão. Na realidade, ele está pondo em prática um sistema perverso. Então, nós não podemos agir de forma semelhante a esses faraós da atualidade. Nós não podemos agir de forma semelhante aos ditadores que querem, de qualquer forma, tirar a dignidade, subjugar o ser humano para escravizá-lo. Por isso, a contagem do homem, ela vem trazer amadurecimento na nossa personalidade, no nosso caráter, vem trazer amadurecimento
na nossa vida espiritual, para que nós possamos agir de acordo com a vontade de Deus. E praticando, sem sombra de dúvidas, somos abençoados, como aquele que recebe compaixão. Porque, afinal de contas, somos a imagem e semelhança de Deus. Ok? Baruch Hashem. Vamos para a nossa terceira aliá. A nossa terceira aliá, ainda vamos continuar aliás, na Parashá de Tazria. Amanhã, quando nós fizermos a nossa quarta leitura, né, da semana, nós estaremos adentrando já na Parashá Metsorá. Então hoje ainda nós estamos dentro da Parashá Tazria, que significa conceber, ok? Então, a nossa terceira leitura de hoje está no capítulo 13 de Levítico, a partir do versículo 40, e nós vamos até o versículo 54. Nós estamos aí ainda falando sobre Tsaraat, né? Que é uma doença milagrosa que se manifesta no corpo físico das pessoas que praticam o Lashon Hará, que praticam a maledicência, a fofoca, né, a animosidade, a famosa língua maldita. É uma doença que começa no âmbito espiritual da pessoa e ela depois se manifesta no corpo físico da pessoa. Apesar que essa doença não existe mais, mas nós temos muitos ensinamentos a aprendermos. Não é porque a doença de Tsaraat não existe que significa que a porteira da boiada foi aberta para poder a língua comprida chegar na nossa frente, aonde nós formos aí, né? Não é permitido que a língua comprida, não é permitido que a língua chegue primeiro em qualquer lugar antes do nosso corpo físico. Então, Lashon Hará, vamos tratar de acordo com o Lashon Hará. Ok? Baruch Hashem. A Leucádia Pereira está aí, conectado. Shalom, Leucádia. Temos aí a Dalila. Baruch Hashem, Dalila. A Luciana Rodrigues. Shalom, shalom. Né? Então, vamos em frente aí na nossa leitura e depois vamos ter alguns comentários aí dos nossos sábios sobre o aprendizado disso daí, né? Uma pergunta para reflexão. Hoje não há Tsaraat. Então, quer dizer, a pessoa que pratica Lashon Hará, antigamente, né, quando havia o templo, então aquele que praticava Lashon Hará, que é a língua maldita, a fofoca, a maledicência, a animosidade, né? Colocar uma pessoa contra a outra, isso que significa animosidade. Então a pessoa, ela ainda tinha um prazo, né? Ela tinha um tempo ali para tomar conhecimento da sua iniquidade, do seu pecado, se arrepender e se conectar com Hashem. Corrigir, né, as veredas, aquelas veredas tortuosas, né? Quer dizer, a partir do momento que falou mal de alguém, se você falou, no caso específico lá atrás, a pessoa que falou para alguém, esse alguém com quem ela falou, ela tinha que ir lá pedir perdão para aquela pessoa, e de quem ela falou, né, precisava procurar a pessoa e pedir perdão para ela, para que a Tsaraat não se manifestasse. Arrependimento significa reparar todas as brechas, certo? Então, Teshuvá é reparar todas as brechas de uma forma mais profunda, né? Fica muito fácil, né? Vamos fazer Teshuvá, arrependimento e retorno a Deus. Pô, beleza, tô dentro, não é verdade? Agora, vamos reparar as brechas, vamos corrigir as brechas abertas, vamos realmente fechar as brechas que nós abrimos.
Até aí, beleza também, tudo bem, ok, tô contigo, tô dentro, vamos lá. Agora, vamos reparar as brechas. Ô fofoqueiro, você precisa cortar sua língua. Fofoqueiro, que gosta de ouvir, você precisa cortar as orelhas compridas, como de elefante. Você precisa fazer uma cirurgia plástica na língua e nas orelhas. Precisa diminuir a língua e precisa diminuir as orelhas. Você que gosta de fazer fofoca, gosta de falar dos outros, gosta de falar mal dos outros, gosta de pôr defeito nos outros, mesmo que as pessoas não tenham defeitos, gosta de ficar colocando uma pessoa contra a outra. Ó, você lembra daquela, a sua amiga, o seu amigo que sempre estava contigo na sua casa, e um belo dia você falou para ele, ó, sabe aquele nosso amigo lá? Sabe aquela nossa amiga lá? Pô, outro dia encontrei com ela, ela falou isso de você, e ela não falou. E mesmo que ela tivesse falado, você não deveria levar para frente. Mas você está no Lashon Hará. Você está na fofoca, você gosta de fofoca, você gosta de disque-disque, você gosta de ver o circo pegar fogo. Então, você precisa parar com isso. Quando se começa a dar nome aos bois, como diz o velho ditado, né? Dar nome, o que é pecado, qual é o pecado que eu fiz, que eu cometi. Quando começa realmente eu me olhar diante do espelho e começo a falar para mim mesmo, não para os outros, mas para mim mesmo. Que papelão que você fez, hein? Que papelão, onde já se viu isso? Essa sua língua comprida não cabe dentro da sua boca mesmo, hein? Por que você foi falar aquilo daquela outra pessoa para aquela outra pessoa? Por que você foi colocar os dois amigos lá, um contra o outro? Por que você fez isso? Ah, tô olhando no teu olho agora eu tô enxergando você. Você estava com ciúmes, né? Você deixou a inveja, os ciúmes tomar conta da amizade dos dois lá, ou das duas amigas, ou dos dois amigos. Uma amizade tão bonita daquela, de tantos anos. E você fez um papelão daquele, você terminou com uma amizade daquela. Onde já se viu, você foi fazer uma fofoca para sua amiga, dizendo que você ouviu de uma pessoa que ouviu não sei de quem, que o marido dela está com gracinhas com uma fulana, no trabalho, na vizinha, ou algo semelhante. Que papelão! Você conseguiu separar um casal que estava tão bonito, a união deles. Que papelão! Quando você olha nos seus olhos, fica difícil você dar o nome aos seus bois. E é isso que a contagem do homem vem nos ensinar nesses 49 dias, que é o refinamento da nossa personalidade, do nosso caráter e da nossa alma divina e da nossa alma animal para somar-se à alma divina. É o que essas duas parashot que temos aqui, Tazri e Metsorá, vem trazer também justamente dentro da contagem do Homer, dentro do mês de Iyar, que é o mês da cura. Você, eu, nós precisamos pedir a Hashem que nos ajude a curar essa doença espiritual. Só que você tem que se encarar. Você tem que enfrentar a você mesmo. Porque se você não vencer o seu ego, você sempre estará numa comunhão superficial, numa conexão superficial com Deus.
você não atinge o coração dele e nem ele atinge o teu coração. Viu só? Então fica aquela questão, hoje não tem de Tsaraat. Porque se tivesse de Tsaraat, era fácil de saber. Aquele fulano lá, ó, ele cometeu Lashon Hará. Ele aprontou alguma com alguém. Ele aprontou alguma com alguém. Mas hoje não tem. E aí? Por isso, amados, o famoso pecado escondido é mais difícil de se lidar. Porque pode observar, a pessoa, é fácil para ela dizer, eu não mato, eu não roubo. Algumas podem até dizer, eu não adultero. Certo? Mas, e a fofoca? E a maledicência? E a animosidade, que vem através do Lashon Hará? Então, o mês de Iyar, primeiro dia, um mês propício às curas, tanto do âmbito espiritual como do âmbito físico. É uma realidade. E a contagem do Homer vem somar a isso. Mais as nossas duas parashiot desta semana. Ok? Então, mesmo que não há Tsaraat nos dias atuais, há consequências. Mas não dá para a pessoa dizer assim, ó, aquilo que está acontecendo com fulano é por causa do Lashon Hará. Não dá para você ter essa condição de discernir isso, certo? Mas a questão é, eu conhecendo essa realidade, qual deve ser a minha atitude? Que decisão que eu devo tomar? Eu aproveito essa graça bendita de Hashem, que não manifesta Tsaraat na minha vida, e eu venho me consertar com Deus, comigo mesmo e com o meu próximo. Vou aproveitar essa oportunidade? Vejam bem que um fator importante que acontecia para aqueles que eram atacados por essa doença milagrosa que aparecia no corpo físico. Elas eram isoladas. Mas o mais interessante observarmos nisso que aquele que estava com Tsaraat por causa do Lashon Hará, quando ele era isolado fora do acampamento, e ali tinha outros que estavam isolados por causa do Tsaraat, por causa do Lashon Hará, eles não podiam ficar juntos. Os amiguinhos não ficavam assim. Ficava cada um bem distante do outro. Longe um do outro. Não podiam ter contato. Não podiam se aproximar e não podiam conversar. Não era porque de contágio da doença, porque a doença não era contagiosa. A doença não era contagiosa. Segundo os sábios que trazem para nós, é que esse isolamento era aquilo que nós acabamos de falar. É você se isolar e ir diante do espelho. Você e você. Você mais você. Você com você. Você contra você. Você numa guerra com você. Este é o sentido do isolamento. Isolamento para ficar sozinho, absolutamente sozinho. Dentre os demais ensinamentos desse isolamento, nós temos aí a questão. Se ele não tem com quem conversar, o Lashon Hará perde a eficácia.
não tem um ouvido, não tem uma orelha de jumbo para que ele possa levar a sua língua comprida lá. Então ele está sozinho, ele se vê sozinho. Então, à semelhança do espelho, ele está numa guerra com ele mesmo. Se ele aproveitar o momento para refinar a sua alma animal, então ela se conectará com a alma divina. E a alma divina, ela vai coordenar, comandar a alma animal. E ele vai aprender a lição. Ele foi isolado por causa da língua comprida. Ele ficou sozinho, ele ficou sem a família, ele ficou sem os parentes, ele ficou sem os amigos, ele ficou só. E é o tempo, 7 semanas, aliás, 7 dias, uma semana completa. Tempo suficiente para ele pensar: que burrada que eu fiz. Por que eu fui dar vazão à minha alma animal para ser um fofoqueiro e fazer lashon hara? Uma semana de isolamento, sozinho. Não era isolamento em família, não. Não era isolamento como estão fazendo muitos por aí, cheio da grana ou com seus salários garantidos, uma mesa bela, alguns outros uma mesa muito farta, salário não falta todo mês. É ótimo ficar no isolamento desse em família. Acabou. Eu vou ficar isolado aí um monte de tempo. Mas essa não é a finalidade do isolamento. E infelizmente, uma boa camada da nossa sociedade no mundo não está entendendo o tratamento de Deus para esses dias de pandemia. Mesmo que, infelizmente, os governantes, através da sua corrupção, estão aí fazendo barbaridade, né? Então, o isolamento é para que as pessoas aprendam a depender de Deus e não de si mesmo. Não do seu belo salário, não da sua boa posição social. Que enquanto o povão lá vai se lascando, o meu está garantido. O meu está beleza. A maioria daqueles que ficam aí defendendo, né, fica em casa, a maioria deles são aqueles que têm grandes salários, uma excelente posição social. Fica fácil, fica em casa. E nesse sentido, as pessoas não estão, uma boa parte, não está entendendo o que Deus está mandando de recado para cada um. Dentro desse escopo, o isolamento é para aprendermos que os nossos caminhos estavam muito errados e que precisamos nos consertarmos com Deus e com o nosso próximo. Aí há sim um refinamento maravilhoso das pessoas e a humanidade poderá andar melhor. Ok? Vamos à leitura. Capítulo 13, a partir do versículo 40 até o versículo 54, com os comentários de Rashi. Aqui nós vamos começar a falar sobre calvície não natural. Então quer dizer, existe calvície natural e calvície não natural. Se o homem perde todo o cabelo da região posterior de sua cabeça, ou seja, da metade para trás, ele é anormalmente calvo. Portanto, se uma lesão desenvolver-se nessa área de sua cabeça, ele não se tornará impuro por causa dela, com base nas regras diagnosticadas relativas às partes da cabeça normalmente cobertas de cabelo. Tal lesão deve ser diagnosticada segundo as regras pertinentes às lesões
no resto do corpo, já comentamos aí anteriormente. Similarmente, se ele perde o cabelo no lado de sua cabeça próximo ao rosto, ou seja, da metade para frente, né? Que inclui as têmporas, os dois lados da cabeça, ele é anormalmente calvo na frente. Portanto, se uma lesão desenvolver-se nessa área de sua cabeça, ele não se tornará impuro por causa dela, com base nas regras. Ele precisará passar realmente por uma análise, lembrando sempre que essas coisas aqui sempre são pelos Kohanim, pelos sacerdotes, certo? Então, isso daqui era tudo uma análise que o sumo sacerdote e os sacerdotes faziam, tanto no Mishkan como no Beit HaMikdash, certo? O tabernáculo no deserto, o grande templo em Jerusalém. Assim, se uma lesão ou uniformemente branca ou branca com traços vermelhos desenvolver-se na calva posterior ou anterior da cabeça de tal pessoa, é um caso provável de Tzaraat, irrompendo em sua calva posterior ou anterior. O sacerdote, então, a examinará. Se houver realmente uma lesão em sua calva posterior ou anterior, e essa lesão for branca como a lã, ou de qualquer outros dos 4 tons de brancos, branca com traços vermelhos, como a aparência de Tzaraat na pele da carne, né? A sua brancura, ou uniformemente branca, a lesão será submetida ao processo diagnóstico previamente descrito para lesões no corpo. Se a lesão satisfazer qualquer um dos critérios diagnosticados, ele é um homem acometido de Tzaraat, então ele será impuro. O sacerdote, portanto, o declarará impuro por causa de sua lesão e em sua cabeça. Quanto ao que se fará com o indivíduo acometido de qualquer tipo de Tzaraat, isto é, no qual haja uma lesão diagnosticada como Tzaraat, suas vestes serão rasgadas, o cabelo de sua cabeça se deixará crescer, ele cobrirá seu rosto com vestimenta até seu bigode, a famosa máscara, até o bigode, o nariz fica de fora, aqui ó. Ou se for mulher, simplesmente até os lábios superiores, e gritará, impuro, impuro. Quer dizer, quem é cometido de Tzaraat dessa forma aqui, né? Então, ele cobre o seu rosto, a parte da boca, certo? E ele sai andando e gritando, impuro, impuro, para que as pessoas não se aproximem dele, dessa pessoa. Então, as outras pessoas, quando veem, né, seja homem ou mulher, com o seu rosto coberto, né, a parte dos lábios essencialmente cobertas, certo? Ele sai andando e dizendo impuro, impuro, quer dizer, ele está impuro. E esta é uma identificação de quem está com Tzaraat, que é a causa de quem cometeu Lashon Hará, certo? Vamos completar a leitura aqui e continuarmos o comentário, ok? Então, e gritará, impuro, impuro, para que as pessoas saibam e se mantenham longe dele. Permanecerá impuro enquanto a lesão estiver nele, visto que ele está impuro por causa da Tzaraat. Habitará diferentemente de um indivíduo impuro de qualquer outra maneira, isolado das pessoas, inclusive de outros impuros. Sua morada será fora do acampamento. Quando mais tarde nos organizarmos, né, em 3 acampamentos, ele residirá fora dos 3 acampamentos. É uma punição recíproca, corretiva e justa. Ou seja, é uma punição recíproca, corretiva e justa, por ele ter causado uma ruptura entre cônjuges ou amigos por meio da fofoca ou difamação. Certo? Então, vejam bem aqui.
Então, essa questão de vedar os lábios, seja o homem ou a mulher, está vedando os lábios. E ele sai gritando, impuro, 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 para que as pessoas não se aproximem dela. Para não se contaminar. Não é se contaminar da doença. Porque a doença, ela não é contagiosa. A doença de Tsaraate. Falando de novo. A doença de Tsaraate não era contagiosa. O que era contagioso? O Lashon Hará. A língua maldita, a fofoca, a difamação, a maledicência, a animosidade. Isso é contagioso. Porque a alma animal do ser humano, ela é muito forte. Se ela não tiver disciplina da alma divina sobre ela, ela se torna um monstro. E a pessoa acaba se transformando também em um monstro nas suas atitudes. Então era para as pessoas não se aproximarem dela, para que ela, a que estava com Tsaraate, não viesse, né, ter uma coceirinha na língua para fazer um Lashon Hará, um novo Lashon Hará. E aquelas pessoas não se aproximassem dela para que elas não tivessem uma cosquinha nas orelhas, nos ouvidos. Qual é a fofoca do dia? Oi, amiga. Oi, amigo. Qual é a fofoca do dia? Essa daí. Por isso, esse isolamento. E a questão da máscara na boca era exatamente para que a pessoa que estava com Tsaraate tivesse consciência, estar com a boca tampada e gritando impuro, tivesse a consciência do crime que ele cometeu espiritualmente falando. E as pessoas à volta pudessem ver aquele vexame e dissessem, Deus me livre de passar por uma situação dessa. Deus me livre de passar por uma situação dessa. Esses são outros ensinamentos que nós temos sobre a questão de Tsaraate. Certo? Então, amados, podemos dizer assim de uma certa forma que o mundo que nós estamos vivendo hoje, o seu grande mal é o Lashon Hará. É a língua comprida, é a língua maldita. É o grande mal que precisa ser combatido nos dias atuais. Ok? Então, o isolamento, a máscara e as suas mensagens sobre isso daí. A partir do versículo 37, nós temos aí sobre Tsaraate em roupas. As leis referentes à roupa em que houver a lesão de Tsaraate só se aplicam às lesões em roupa de lã, em roupa de linho, em fibras preparadas para serem usadas como urdidura ou trama de roupa de linho ou lã, em couro não trabalhado e em qualquer peça feita de couro. Então a pessoa que era cometida de Tsaraate, as suas roupas também se estendiam o Tsaraate. Então apareciam nas roupas das pessoas, né, exatamente manchas nesse sentido aí. Então era na roupa, no couro, né, essencialmente que estava com linho ou de lã ou de couro. Então esses três tipos de roupas ou vestimentas, lã, linho e couro, se manifestava as manchas de Tsaraate também. Se a lesão na roupa, nas fibras de urdidura ou trama, na roupa de couro ou em qualquer peça de couro, cobrir pelo menos uma área equivalente a um quadrado de lado igual ao diâmetro de um feijão,
e for do mais puro verde ou do mais puro vermelho, é lesão de tsaraat, e portanto será mostrada ao sacerdote. Então essas manchas nas roupas, elas tinham geralmente ou verde ou vermelho. O sacerdote examinará a lesão, confirmará que é da cor ou do tamanho necessários e isolará a peça com a lesão por 7 dias. As roupas também são isoladas por 7 dias. Examinará a lesão no 7º dia. Se a lesão se tiver espalhado na roupa, nas fibras de urdidura ou trama, na roupa de couro ou em qualquer peça feita de couro, a lesão é lesão de tsaraat onerosa, visto que o dono da peça sofrerá inconvenientes e perda material por causa dela, pois ela é ritualmente impura e não pode mais ser usada. Ou seja, ele perdeu a roupa. Ele queimará a roupa, olha aí, queima a roupa, a fibra de urdidura ou trama de lã ou linho ou qualquer peça de couro em que houver a lesão, porque a lesão é lesão de tsaraat, onerosa, né? Vai trazer danos. Não obstante, só lã, linho e couro serão queimados e destruídos no fogo. Caso as bainhas da roupa sejam feitas de outro material, não precisam ser destruídos. Antes de ser queimada, a peça atingida é ritualmente impura. Porém, se o sacerdote examinar a lesão e a lesão não se houver espalhado na roupa, nas fibras de urdidura ou trama ou em qualquer peça de couro em que estiver, o sacerdote ordenará que a parte da peça na qual a lesão está localizada seja lavada e a isolará novamente por 7 dias. Não é preciso lavar a peça inteira, só a região que contém a lesão e a área adjacente, né? Então aqui nós encerramos a nossa terceira aliá, né? Vamos aí com mais alguns comentários, né? Sobre essa questão aí de tsaraat e os ensinamentos que nós temos para nós. Os nossos sábios, segundo o Talmud, eles dizem assim. Então o Talmud declara: o filho de David, quem é o filho de David? Mashiach, somente virá quando todos os governos tornarem-se heréticos. Uau! Você sabia disso? O que o Talmud diz? O que os sábios dizem? Que o filho de David, ou seja, Mashiach, somente virá quando todos os governos tornarem-se heréticos. Rabá disse: onde vemos uma alusão isto às Escrituras? Qual referência que pode ser usado isso nas Escrituras? No versículo que diz, segundo Sanhedrin 97a, diz assim: e ele ficou completamente branco, e ele é ritualmente puro. Lembra quando nós vimos lá no capítulo 13, lá atrás, onde fala que a mancha que aparece no corpo, e ela se estende totalmente no corpo, desde as plantas dos pés até a cabeça, ele se torna completamente, a mancha se torna uma mancha só. Ele se torna completamente branco. Então, o sacerdote, ao analisar, ele vai declarar aquela pessoa pura. E ela está livre de qualquer impureza. Então, segundo os nossos sábios, eles dizem que isso se reflete sobre a questão dos governos entre as nações. Quando eles se tornarem completamente, tornarem-se heréticos, quer dizer, reprovados na fé, né? Então, o filho de David, Mashiach, se revelará a partir de Jerusalém. Vamos ver ainda o que diz Rashi. Então Rashi explica:
Da mesma maneira que quando a aflição se espalha por toda a parte, a aflição se espalha por toda a parte, a pessoa é declarada ritualmente pura. Assim também, quando todos os governos forem heréticos, a redenção virá. Mais um sinal que nós estamos aprendendo sobre a questão da revelação do justo Mashiach. Então não é de se estranhar que a maioria dos governantes torne-se heréticos, ou seja, reprovados na fé. Ou venham, negar a Deus, como estão fazendo aí, através da Suprema Corte, proibindo as pessoas se reunirem de forma religiosa. É uma forma de mostrar, realmente, eles que determinam, eles são heréticos. Entendeu? Esse sinal da redenção poderia ser visto da seguinte forma. Primeiro, um sinal negativo e segundo, um sinal positivo. Ou seja, como sinal negativo, as pessoas tornar-se-ão tão corruptas que Deus se verá forçado, por assim dizer, a salvar o mundo e trazer a redenção. Então vejamos bem, há dois aspectos sobre isso, o lado do sinal negativo e o lado do sinal positivo. Segundo os nossos sábios do Talmud, e segundo aquilo que o próprio Rashi também comenta, então fala, dentro desse aspecto, um sinal negativo, as pessoas tornar-se-ão tão corruptas que Deus se verá forçado, por assim dizer, a salvar o mundo e trazer a redenção. Então, dessa forma, também nós podemos contemplar outro sinal. Quando nós percebemos um grande avanço da corrupção, é um sinal negativo, mas ao mesmo tempo é um sinal de que Deus pode a qualquer momento fazer com que a revelação do justo Mashiach se torne uma realidade para salvar o mundo. Por quê? Porque se a corrupção ela dominar o mundo completamente, aí não tem mais jeito para nada. Por isso que a corrupção ela não vai dominar completamente o mundo. Assim como também os governos, mesmo que a maioria se tornem heréticas, os governos heréticos, certo? Não terão condições de dominar o mundo. Porque se dominar o mundo, seria possível eles destruírem a fé, destruírem a Deus. Por isso que nós temos aí, nos livros que falam sobre Mashiach, que nós temos o lado positivo e o lado negativo das situações. Nós temos o lado negativo, onde nós vemos a corrupção sendo assolada em pleno meio-dia e coisas concernentes a ela. A violência entre as pessoas, a maldade entre as pessoas, certo? O desprezo para com os idosos, o desprezo para com os eruditos da palavra de Deus. A inversão de valores, a verdade sendo atacada como mentira, a mentira sendo defendida como verdades. Há uma porcentagem em que as pessoas estarão envolvidas numa grande escuridão. Esse é o lado negativo da situação. O lado positivo diz, o mundo tornou-se tão refinado que ficará claro a todos que qualquer regime ou governo que não se baseie na Torá é herético e corrupto. Então, usando o aprendizado, o ensinamento do Talmud, de Rashi, dos nossos sábios, então nós temos um lado negativo e positivo. O lado negativo, uma grande escuridão. Lado positivo, uma grande presença de luz. Lado negativo, a corrupção e com tudo aquilo que a corrupção tem as suas múltiplas e milhares de raízes. Por outro lado, o sinal positivo, uma grande presença da luz divina, de pessoas
entre as nações, principalmente os não-judeus, ligados, conectados com Deus, com a Torá e ombro a ombro com os judeus, prestando um serviço simples e sincero para com o soberano. Então são esses dois tipos de coisas que acontecerá a revelação do justo Mashiach. Um lado negativo e um lado positivo. E quando o lado negativo, através dos seus governos heréticos, querem dominar o mundo inteiro, então o lado positivo, onde há uma grande presença da luz divina, vai ser muito combatido. E esses que estão na luz divina vão precisar muito de depender de Deus, estar conectado com Deus, não ter medo e cumprir a sua missão, custe o que custar. Então esse é o aspecto que nós temos aqui nesse período de contagem de Homer, o mês de Ar, que é o mês da cura, não esqueça desse detalhe. Então nós precisamos rogar a Hashem para curar a nossa terra, sarar a nossa terra, não resta dúvidas. Precisamos sim. O nosso clamor não pode parar nesse sentido. E as nossas duas parashiot, Tazria e Metsorá. Nessa somatória, nós estamos aí. O próprio Talmud falando, o filho de David, Mashiach, somente virá quando todos os governos tornarem-se heréticos. Então, assim, o que nós estamos enfrentando aí, e nós não podemos perder essa visão, o que nós estamos enfrentando aí no mundo, não é só no Brasil, no mundo, com referência a essa questão de pandemia, é uma guerra espiritual. Não olhem da forma física, não olhem da forma material. É uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, amados, independente das pessoas que estão aí no mundo, independente do seu segmento religioso, nós vamos encontrar pessoas que estarão ou na luz ou na escuridão. Independe de religiosidade. Independe. Obviamente, aquelas que estão na luz no sentido de querer as coisas justas, corretas, aquilo em que as pessoas defendem uma consciência de Deus, mesmo que ele não tenha uma consciência mais correta de Deus, segundo os 5 primeiros livros da Bíblia, que ele defenda a família, que são os princípios básicos da Torá, estão do lado da luz. Isso precisa ser refinado. E é por isso que nós que estamos um pouco mais refinados, nós temos que levar isso para os que estão desse lado da luz. Porque aqueles que estão do lado da escuridão, nós precisamos tomar o cuidado, a questão da disciplina na compaixão, saber o momento certo, o momento adequado, para poder falar e anunciar com aquela pessoa. Não é sair por aí, tem que ter disciplina na compaixão. Não é todo momento que é apto em falar, mas todos os momentos é apto em agir, dar mostras quem você é e do lado de quem você está. É ação, é vida, é testemunho, é agir de acordo com a Torá de Hashem, com as 7 leis universais, agir de acordo com aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Então, por isso, estejamos analisando essas duas situações e não venhamos aí, em hipótese nenhuma, tirarmos aí certas conclusões precipitadas no sentido de sem disciplina na compaixão.
ok? E para nós finalizarmos aqui, né, novamente vamos ter 3 palavras de 3 sábios, de Rashi, do Talmud e do Rambam. Porque aquele que era afligido com Tsaraat, ele era isolado. Então, Rashi diz assim: para que as outras pessoas ritualmente impuras não fiquem perto dele, nossos sábios disseram, porque ele é diferente de outras pessoas ritualmente impuras, a ponto de ter de ser isolado? Como ele causou uma separação entre o homem e a sua esposa, ou entre o homem e seu companheiro, ou seja, entre os amigos, por causa de suas fofocas, ele também é afastado da sociedade. Ele causou separação, então ele tem que ser separado, tem que ser isolado, para ele sentir a dor do isolamento. A dor de ser separado de alguém. O Talmud diz assim: ele deve ser isolado para não contaminar com suas impurezas espirituais as pessoas que estão ao seu redor, segundo Pesachim 67a. Certo? Então, o Talmud fala do isolamento para que a pessoa não venha contaminar outras pessoas com a sua própria impureza do Lashon Hará. Certo? Então, essa é a questão real. E Rambam, ele diz assim: ele deve ser isolado em desgraça pública, até que deixe de se ocupar com a fala perversa, o escárnio e a maledicência. Isso está escrito nas leis da impureza ritual de Tsaraat, capítulo 16, verso 10. Então, Rambam traz esse posicionamento aqui. É preciso que ele seja isolado em desgraça pública. O que é desgraça? Estar destituído da graça de Hashem. Certo? Então, essa é o lado, realmente é o lado positivo da pessoa reparar as suas veredas, reparar os seus defeitos. Certo? Então, essas lições, amados, traz para nós, né, essas reflexões exatamente sobre o nosso procedimento dentro da nossa vida diária. Por isso, contagem de Homer, o mês de Ar e as nossas 2 parashiot, as nossas 2 porções, elas estão ligadas entre si no sentido de refinamento da nossa personalidade, do nosso caráter, da nossa vida espiritual. Então, por isso, vamos aproveitar a oportunidade que Hashem nos dá e vamos nos tornar mais refinados, né? Afinal de contas, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ele é o Rei dos Reis, ou seja, ele é o único e o verdadeiro soberano. Então, nós precisamos estar aí nessa conexão com ele, estarmos bem refinados. Vamos seguir em frente nessa jornada. Amém? Com a graça de Hashem, amanhã, às 14 horas, a nossa 4ª Aliyah, com os ensinamentos dos nossos sábios. Shalom, shalom. Até amanhã, à tarde, com a Torá.